profissionalizei na Portuguesa. E foi rápido esse processo? O meu processo não foi rápido, não. O meu processo foi doloroso e lento também, porque até eu chegar na Portuguesa, eu tive que passar pelo Palestra de São Bernardo, precisei passar por uma peneira para depois passar pela peneira dos que ainda não eram federados, para depois eles me federar. Então foi um processo muito lento e que também chegou um momento que eu percebi que que estava muito difícil, que não ia dar muito certo. Pelo menos é o que eu eu via na época. Eu passei a já buscar o plano B, né? O plano A era ser jogador. O plano B, eu fui procurar um emprego. Quantos anos isso? Isso com 16. Eu estudava à noite e trabalhava de manhã, mas no mesmo tempo assim do trabalho, eu trabalhava das 6 da manhã até meio-dia numa fábrica de bolacha que tinha no meu bairro. Do meio-dia até as 5 da tarde, eu ia buscar onde tinha alguma peneira. Das 7 até as 11 era a escola, isso. Ainda bem que tu não desistiu, né, cara? Eu cheguei a desistir, porque nesse período eu fiz como se diz? Eu fiz a ficha, né, ali numa empresa que estava procurando por office boy, e aí eu passei, né? Eu fiz a ficha, deixei na porta da empresa, eu passei e me chamaram para uma entrevista. E aí na entrevista me contrataram, falaram, não, vamos fazer uma semana de experiência. Fui, gostaram de mim, eu era rapidinho nas entregas, né? Pegava os envelopes, me davam o endereço, e no mapa eu tinha um mapa na mão. Caraca, e eu mapa, entregava, né? na época era mapa, né? Isso, na mão, e eu entregava e voltava muito rápido. E os caras, ué, já voltou? Já voltou. Nem ficou enrolando na rua? Nem ficou enrolando, porque tinha lugar que eu percebia que não era muito distante. O que eu fazia? Esse lugar que não era muito distante, eu olhava para o mapa e falava, nesse lugar que não é muito distante, dá para... Eu quero ganhar o tempo e quero ganhar também o dinheiro da condução. Então, eu indo mais rápido, eu ganho no tempo e impressiono eles, e ao mesmo tempo eu tenho o dinheiro da condução para mim. Então, por isso que me contrataram rápido. Falaram, pô, esse menino é rápido. Então, eu já jogava, né, de fim de semana, então eu gostava muito de correr. E aí eu fazia essas entregas nas empresas, porque era cartucho de máquina de escrever. E aí, esses cartuchinhos, eles me davam no envelope, entrega nessa empresa, esse pacote, entrega nessa outra, ia tudo já numa sacola, eu ia, entregava rapidinho e voltava, e ainda pegava o dinheiro da condução. O dinheiro da condução me ajudava muito na mistura em casa. Entendi. Às vezes só tinha ovo, quando eu chegava, às vezes, com meio quilo de sardinha, já ajudava bastante lá em casa. Jogar bola era o teu sonho? Meu sonho, meu maior sonho. Porque desde criança eu sempre joguei na rua, né? E na rua eu me destacava, os meninos falavam, nossa, você joga bem, pô, por que não vai para uma escolinha? Os pais dos meus amigos falavam, nossa, você joga bem. Aí comecei a jogar na escolinha comecei a ganhar medalha como melhor jogador. E isso tudo foi despertando o desejo, porque eu gostava muito, e o desejo também da minha mãe, que me levava, né? Porque com 13, 14 anos, meu pai saiu de casa. Então, minha mãe praticamente cuidava da casa, trabalhava em 2 empregos e ainda caminhava comigo de fim de semana. E aí ela que foi a minha maior incentivadora. Tu tem irmão? Eu tenho uns 4. É. Eu perdi uma irmã bem no processo que o meu pai saiu de casa. Por isso que eu fui trabalhar. Quando eu perco a minha irmã, que ela veio a falecer, meu pai sai de casa e eu olho para dentro de casa, eu vejo só a minha mãe sozinha. A minha irmã que faleceu era mais velha que eu, e ela era o braço direito da minha mãe, que ela já trabalhava, né? Então, quando ela faleceu, eu tô ainda naquele processo de tentar o futebol. De tentar o futebol, fábrica de bolacha, e eu falei, mãe, eu cheguei nela, eu falei,
A partir de hoje, tomando a decisão que eu não quero mais ficar na fábrica de bolacha e não vou ficar tentando também, porque quem arrumava o dinheiro para mim e pro tomar condução, né? No caso, 2 ônibus, metrô, era a Rejane, minha irmã. O pai não tem, a minha irmã não tá mais, a senhora sozinha, 2 empregos, eu vou trabalhar. E foi quando eu fui para a empresa essa fazer. Entendi. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já estava decidido que era aí que eu E queria. o que te puxou de volta? Minha mãe. É? Ela me puxou de Caralho, volta que foda. porque quando ela chegou em casa, ela chegava em casa às 9h30 da noite, e era o horário que eu e meu irmão buscava ela no ponto, né? E aí, quando ela chegou em casa, porque ela vinha com sacola, ela trabalhava numa casa de repouso e ela ganhava algumas coisas. Tipo, ela cuidava de idoso. de idosos. Assim, teve bastante... Os caras faziam as doações pra Fazia ela. doações e alguns morriam, né? Por causa da idade e tudo. E a roupa, a família dava para ela, né? E ela trazia as roupas. E eu usei bastante roupa dos bichinhos. Eu ia pra escola com umas camisonas aqui compridas, porque eu não tinha outra. Aí sua mãe Uns falou pra, tenisão. tipo, vai pro futebol e Não, eu aí viro minha aqui? mãe falou, não, tá bom, vai trabalhar, beleza. Eu comecei, fui aprovado 3 meses, assim, 2 semanas me aceitaram no trabalho, 3 meses assinaram minha carteira, já me deram meu ticket de refeição, meu vale transporte, eu tava felizão, poxa, no emprego lá, office boy. Aham. Depois, no 4º mês, minha mãe chega em casa, peguei no ponto, tem uma notícia bem legal para falar para você. Eu falei, sério? Achando que ela tinha comprado um tênis, que eu gostava de tênis, não tinha tênis, gostava de tênis. Aí, quando ela chega em casa, ela falou para mim, eu passei em 2 clubes, passei na Portuguesa e passei no Corinthians para fazer a sua ficha, porque vai ter peneira. Eu tava lendo no jornal, vai ter peneira. Aí eu falei, sério? Mas eu não vou, eu falei para ela. Ela falou, como assim? Falei, não, mãe, eu não vou, tá doida, pô. Eu tô trabalhando aqui, ó, meu vale transporte felizão, assim, minha carteira assinada, pô. Eu não quero mais ficar com essa ilusão, não. Não vou, não, pô. Aí ela falou, não, você vai, porque... Eu falei, eu não vou porque eu tô trabalhando, como é que eu vou deixar o trabalho para ir fazer peneira? Ela falou, não, você vai que eu já falei com o seu patrão, eu já falei com o meu também, vai ser esse dia aqui e já vou... Já chegou em casa tudo resolvido. Já tudo resolvido, não, já tá liberado, a gente vai sim. E eu falei, sério, pô? Ela falou, não, aí não tinha como ir contra o que ela já tinha tudo organizado, né? A mãe manda, a gente obedece, É, né? obedece. Eu não queria, mas ela falou, você vai. Dá bem, cara. Dá bem, Olha né? isso. Imagina, que Foi, loucura, né? o processo foi esse. E aí, quando eu fui, tive que pegar fila muito grande, né? A posição que eu jogava era meia, e a fila de meia e atacante eram as filas maiores ali para você entrar para jogar, para ser avaliado. Até hoje é o que mais tem, será? Até hoje, é atacante e meia. É porque é onde dá pra você identificar a habilidade mesmo, Isso, né? tem possibilidade, né? O meia de fazer gol, o atacante É. de fazer gol. Então a molecada quer fazer gol. Fazer gol, né? Que o cara fala, vou dar, né? Quero ser zagueiro. São poucos que querem Não, ser é. zagueiro. Então quando eu olho para as outras filas, eu vejo de goleiro, filinha pequenininha, lateral direito pequena. Aí eu tô vendo a minha fila muito grande, eu começo a olhar para as outras e eu falo, vou ver se eu acho alguma posição aí para mim. Cheguei meio-dia, o portão abriu às 2. Isso na Portuguesa ou no Corinthians? Na Portuguesa, Tá. na Portuguesa. O Corinthians não deu nem tempo, ainda bem que não deu nem tempo de ir para lá, porque eu já passei na Portuguesa, mas minha mãe, ela tinha já o plano A e o plano B. Aham. Então, o primeiro era a Portuguesa, porque era antes que a avaliação, que a peneira lá no Corinthians, né? E aí, quando eu chego para fazer a peneira, a fila tava dando volta no Canindé. E aí abre o portão, todo mundo correndo, indo para as filas. Aí eu chego na minha fila, eu vejo a fila enorme, eu falei, não vou. Já Você já tava saí na cedo. de meia ou de atacante? Você tava? Eu tava de meia. Meia, tá. Meia, eu sempre joguei de meia. Aí eu vou contar para vocês por que eu fui para lateral. E aí, quando eu começo a olhar as filas, eu vejo goleiro, pouca fila, mas eu olhei para Goleiro mim, complicado. pequenininho, os moleques tudo grandão. Lateral direito, pé direito era mais para subir no ônibus. Zagueiro, os moleques tudo fortão. Falei, não vai dar para trombar com esses moleques não, deixa quieto. Aí chegou volante e lateral.
Volante também, os meninos fortes, que naquela época volante era mais marcador, né? Parrento. E aí eu falei, eu sou canhoto, eu vou nessa fila que é menor, lateral. Aí fui de lateral. E aí fiz a peneira de lateral, não passei na peneira, porque deram muito pouco tempo. Aí terminou a peneira, a gente já saiu umas 7 horas da noite de lá, indo pro ponto, assim, eu triste, assim, eu até briguei com a minha mãe, falei, poxa, mãe, a senhora pediu pra mim não ir trabalhar, felizão, a senhora perdeu tempo pro treinador me ver 5 minutos, a senhora acha que 5 minutos ia dar pra mostrar alguma coisa? E eu, assim, indo pro ponto, falando com ela, só que eu olho pro lado, ela não tá mais do meu lado, aí eu olho pra trás, tá a minha mãe junto com outras 2 mães, falando um monte de coisa pro treinador, não é justo, a gente perdeu o nosso emprego, trouxemos nossos filhos aqui que perderam escola, perderam não sei o quê, para vocês olhar eles 5 minutos, não é justo, não é justo, não é justo. De longe eu estava vendo o treinador fazendo anotações ali na plancheta dele. Aí quando ela chegou próximo, eu perguntei o que a senhora está falando ali com o treinador. Ela falou, não, eu falei que eles tinham que avaliar vocês melhor. E aí anotaram o teu nome e o nome dos outros meninos. Daqui 2 meses vocês vão voltar de novo, porque eles vão te avaliar melhor e vai ter não vai ter tanto menino assim. E aí vai dar para você mostrar o teu talento. Ela falou assim para mim, eu falei, mano, não acredito que eu vou ter que voltar aqui de novo. Então ela foi muito persistente, né? A minha mãe acreditou muito no meu talento, por mais que a realização tava muito distante, né? E a vida difícil ao mesmo tempo. Isso, a vida muito difícil. E além disso, ela investia aquilo que basicamente ela não tinha, né? Que ela não tinha condição nenhuma financeira. O que ela ganhava, ela pagava, que ali era a nossa alimentação, pagava a luz, pagava a água. E eu vi muitas situações que, às vezes, ela nem tinha esse dinheiro. Ela tinha que pedir dinheiro emprestado para a vizinha, dona Ana, eu lembro, dona Valdice, eu lembro que ela pedia. Minha tia também emprestava, trazia coisa para a gente. Então, minha mãe ela foi muito persistente, né? Ela insistiu bastante para que eu pudesse ser um jogador. Eu já tinha desistido. Entendi. Aí tu voltou lá 2 meses depois, aí tu passou? Aí nos 2 meses depois, quando eu voltei, o treinador virou para ela e para mim e falou, ó, vocês têm 10 quartas-feiras para mostrar, porque agora a seletiva é menor, então aí você tem. Aí nessas 10 quartas-feiras, aí eu dei minha vida. Aí a minha cabeça já não tá mais no trabalho. Eu vi como se fosse a oportunidade da minha vida. Aí eu fui na primeira quarta-feira, antes de chegar a segunda quarta-feira, na semana ali, nos dias, no resto da semana, aí eu dava minha vida. Aí eu treinava praticamente 2 períodos todos os dias no Morrão, que tinha lá em casa, lá onde eu morava, que virou depois Invasão. E fim de semana eu jogava no time, eu tinha idade de juvenil, mas jogava já no time de cima. Então isso me ajudou muito. Eu tinha medo, porque eu era magrinho, né? Rapidinho, e no bairro moleque, jogar com adulto, não no bairro na rua, mas no time do bairro, não, se você dá um drible no cara, o cara quer te rachar no meio. Só que os caras não me achavam e só tentavam me rachar. E aí isso me ajudou muito na minha preparação pra peneira, pra conseguir correr das 10 quartas-feiras, né? Isso. Ali foi uma preparação pra mim. Aí você tinha uns 17 anos. Isso, eu tava já completando 16. 17. Porque, assim, hoje em dia, os moleques começam muito novo, né? Muito novo. Tipo, 6, 7 anos os clubes já estão treinando, né? Já. Então, né, foi descoberta tardia, assim, né? Tipo, que você conseguiu e arrebentou, né? Maneiro, foi pra Copa.